Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Tá na Web, o programa que deixa você por dentro do que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. Hoje a gente fala de terceira dose. Esse foi um dos temas mais pesquisados ao longo aí da semana. O Ministério da Saúde anunciou ontem que vai distribuir a partir de 15 de setembro, da segunda quinzena aí de setembro, vacinas para aplicação da dose de reforço, a chamada terceira dose. Isso vai valer para idosos e pessoas imunossuprimidas, pelo menos por agora, né? A preocupação é o avanço da variante Delta em vários estados e também o retorno de idosos infectados a unidades de saúde. E para me ajudar nesse assunto, eu converso agora com o doutor em Medicina Tropical e infectologista Julival Ribeiro. Boa noite, doutor Julival, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente está falando de terceira dose, mas o Ministério está esclarecendo em vários posts, inclusive nas redes sociais, também em matérias, que é um reforço vacinal, né? Qual que é a diferença, então, entre essa dose de reforço vacinal e a terceira dose? Veja bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a própria Organização Mundial de Saúde está perguntando se é ético se dar a terceira dose quando a maioria dos países pobres nem chegaram a tomar a primeira dose ainda. Mas respondendo já à sua pergunta, eu acho que é ético sim, porque é uma coisa quando você fez a fase 3, que olhou a eficácia e a segurança de todas as vacinas, que são todas eficazes e seguras. Mas no mundo real, o que é que está observando? Que, sobretudo, os idosos acima de 60 anos e mais ainda com 70, 80 anos, e determinados grupos, né? Sobretudo esses grupos imunossuprimidos, são pessoas que estão em alto risco de ocorrer novamente pegar a Covid e aí esse pessoal vir a óbito e mesmo hospitalizações com quadros graves. Então, no mundo real, o que é que se observou? Que a efetividade da vacina nesses grupos de idosos, de imunossuprimido, diminuiu a proteção com o longo do tempo, sobretudo depois de 6 meses. Por isso que nesse grupo está se justificando a aplicação da terceira dose. Por que aplicação? Essa terceira dose vai amplificar a nossa proteção e durando mais, por alguns meses, essa proteção contra a Covid. Portanto, vale salientar uma coisa, só os estudos futuros vão nos dizer realmente qual foi a resposta para esse grupo que falamos anteriormente em relação à duração da proteção e se essa proteção realmente foi eficaz. Só para complementar, doutor Julival, me corrija também se eu não estiver falando certo, né? A terceira dose, então, essa nomenclatura seria se as pessoas fossem tomar exatamente a mesma vacina, né, que tomaram na primeira e na segunda dose. Mas o Ministério deixou bem claro que esse reforço vacinal seria prioritariamente, né, preferencialmente pela Pfizer ou a Janssen ou a AstraZeneca, é isso mesmo? Então, as pessoas podem tomar, nesse reforço vacinal, uma vacina diferente da que elas tomaram lá na primeira e na segunda dose? Sim, tem alguns trabalhos já feitos no mundo, na Inglaterra e outros foram publicados. Por exemplo, a Inglaterra já vinha fazendo, independente da terceira dose ou não, fazia vacina da Pfizer e a segunda tomava da AstraZeneca, que já vem sendo feito. Não tem problema nenhum você fazer vacinas diferentes nesse reforço, até porque o que se espera na realidade é que ela aumente mais a nossa resposta imune e, sobretudo, a outra resposta, que é a resposta celular, que é muito importante na nossa defesa. Não há problema nenhum em fazer essa intercambiabilidade dessas vacinas em relação a que você completou a dose, quer 2 doses ou uma dose única, como é aqui no Brasil a da Janssen. Ótimo, então esclarecida essa questão,
pode ser, então, uma outra vacina e não tem problema nenhum. Agora, doutor Gilival, a questão da variante Delta, para a gente contextualizar, né, a gente tem visto em alguns locais, principalmente, por exemplo, Rio de Janeiro, que tem uma incidência maior, né? E recentemente o Ministério divulgou dados de que no Brasil a gente já tem mais de 1.400 casos confirmados e 50 mortes aí decorrentes da variante Delta. É uma preocupação, alguns falam até em terceira onda. Como é que a gente deve se preparar, né, para essa variante que está tomando conta aí dos estados? Antes de responder sua pergunta, é importante a gente lembrar que só num futuro breve, fazendo essa vacinação em massa, ou seja, a terceira dose, para esses grupos de risco que falamos anteriormente, vamos observar de fato o que é que vai acontecer com essas pessoas e se vai ter ou não algum efeito adverso grave, porque agora não temos essa resposta ainda. Em relação à sua última pergunta, a variante Delta está causando muita preocupação no mundo. Por quê? Ela é altamente transmissível. Para se ter uma ideia, entre o nariz e aqui a nossa orofaringe, é mais de 1000 vezes a quantidade de vírus do que tínhamos da cepa original do coronavírus de outras variantes. Ou seja, ela é muito mais transmissível. Portanto, não se sabe ainda se ela leva maior gravidade nas pessoas, mas ela é altamente transmissível e, sobretudo, está ocorrendo o caso nas pessoas que não são vacinadas, ou seja, as pessoas, para ter proteção, têm que tomar 2 doses da vacina ou a dose única, e a Delta está realmente acometendo pessoas já vacinadas no mundo inteiro, e isso é uma grande preocupação. Além do que, o que se vê nos estudos publicados, que a efetividade de todas as vacinas em relação à Delta variante caiu um pouco a proteção. Daí é que está se estimulando mais ainda uma terceira dose. Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem vacina sobrando, vão fazer para toda a população. Mas eu acho correto, nesse momento, o que o Brasil está fazendo. Nós não temos tantas vacinas e ir atrás dos grupos mais vulneráveis. Eu espero que os profissionais de saúde sejam, no futuro, colocados, né, para tomar a terceira dose. Sim. Doutor Gilival, para a gente fechar aqui, eu estava lendo agora há pouco, antes da gente entrar ao vivo, um dado também do Ministério da Saúde, que 8,5 milhões de pessoas ainda não foram tomar a segunda dose, né, estão atrasadas aí com o calendário da segunda dose. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa importância. A gente já está falando em terceira dose, o pessoal está deixando de tomar a segunda, né? Principalmente nesse cenário que a gente tem, que daqui a pouco já é fim do ano, o ano está correndo, a gente tem Natal, a gente tem Ano Novo de novo, a gente sabe que a curva de transmissão aumenta muito nesse período. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância para esses milhões de brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose. Olha, nós só estamos com a segurança da vacina, tomando as 2 doses, ou no caso da Janssen, a dose única, e depois de 14 dias. E vale salientar que com essa variante Delta, mesmo as 2 doses, está diminuindo a efetividade. Imagina com a dose só. E uma dose só não protege você de adquirir a Covid. Isso é muito importante. Outra mensagem que eu gostaria de deixar é no mundo inteiro, pedindo que, mesmo que você tenha as 2 doses de vacina, você deve manter as medidas preventivas, evitar aglomerações, vacinados e não vacinados usar máscaras, cobrindo nariz e boca, manter distanciamento social e fazer a higienização das mãos. Uma coisa importante que as pessoas estão questionando se deve tomar ou não a segunda dose é o seguinte: mas fulano tomou as 2 doses e pegou a Covid. Nenhuma vacina disponível no mundo, ela é 100% eficaz. Mas, entretanto, quando você tomou as 2 doses da vacina e vier pegar a Covid, o grande mérito das vacinas é você não vai para a UTI, não morre e não vai para ser hospitalizado. Esse é o grande mérito das vacinas. Portanto, se vacine o mais rápido possível, se proteja. É isso aí, já é motivo suficiente, né? Obrigada, doutor Gilival. Uma boa noite para você. Obrigado e boa noite.
Bom, agora a gente volta para as telas. Vamos lá saber o que mais está na web e os assuntos também que movimentaram a internet aí nos últimos dias. Bom, no início da semana teve muita gente pesquisando sobre os sintomas da variante Delta, né? Ela está se espalhando pelo Brasil, como a gente comentou aqui nesse primeiro bloco do programa. Segundo o Ministério da Saúde, já são aí mais de 1.400 casos confirmados. A cepa, a gente já está circulando aqui no Distrito Federal e em outros 16 estados. Pelo menos 50 pessoas já morreram aí por causa da variante, né? Ela é bem mais transmissível, então requer todo cuidado. Os sintomas, para você ficar ligado, ó, são dor de cabeça, coriza, dor de garganta e febre. Eles podem, né, facilmente serem confundidos aí com sintomas de uma gripe. Então, ó, atenção redobrada. Terça-feira começou os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Vai ter jogo, gente, até dia 5 de setembro. 165 países participam agora dessa edição e representando o Brasil, a gente tem 290 atletas. Eles estão indo bem, viu? Só nessa quarta, ontem, foram 4 medalhas, todas para natação. No total, a gente já está com 8 medalhas conquistadas. E o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está nos trends de hoje. Isso aconteceu depois do anúncio que ele fez na quarta-feira, rejeitando o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, daqui do Supremo. Quem apresentou esse pedido em caráter pessoal foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. A Advocacia do Senado emitiu um parecer técnico considerando a peça sem adequação legal. E além dessa questão jurídica, o presidente do Senado justificou também a decisão, citando a preservação da independência entre os poderes. A gente vai agora para um rápido intervalo. Me espera, em um minutinho eu estou de volta. Estamos de volta. Agora a gente fala de fake news. Vamos dar uma olhadinha na notícia falsa que a gente está combatendo lá no Instagram da TV Justiça. E se você não segue a gente, já fica o convite aí. O nosso IG é TV Justiça Oficial. Era fake a informação que circulou pelo WhatsApp, alegando que pessoas que tiveram a Covid-19 não deveriam tomar vacina, pois estariam aí absolutamente imunizadas. Olha que absurdo, hein? Segundo a Organização de Saúde, o desenvolvimento, né, de anticorpos por meio da infecção varia de acordo com cada paciente e não torna ninguém imune não, gente. Então, se você teve Covid, tem que vacinar, né? A vacina contra a Covid é indicada para todo mundo, até para quem já pegou e já se recuperou dessa doença. E aqui na TV Justiça, na programação, também tem fake news sendo desmentida sobre efeito colateral, de vacinas nas crianças. Vamos dar uma olhada? Vacina, tem que lembrar que antes dessa vacina chegar aqui no nosso braço, ela passou por vários ensaios clínicos, por várias fases. Essa metodologia de RNA mensageiro vem sendo estudada há décadas. Então, atualmente é um insumo seguro e cada país tem seu comitê fiscalizador. E, inclusive, antes de chegar em cada país, tem os comitês internacionais que fazem a validação do produto. Com relação a eventos adversos, o adolescente, na verdade, ele tem menos possibilidade de ter eventos adversos porque tem menos morbidades, tem menos doenças. Então, a possibilidade de ter um somatório de sintomas ou de reações é menor. E o que os estudos têm demonstrado no momento é que tanto o adulto jovem como o adolescente e o adulto, os eventos foram similares, não teve diferença de efeitos adversos em adolescentes. Isso não é verdade, isso é uma fake news e tenha cuidado, porque isso pode prejudicar o andamento das campanhas e fazer com que a gente demore mais tempo para sair dessa pandemia. É isso aí. Para a gente entender melhor essa questão, eu convido então para bater um papo comigo agora no segundo bloco a doutora Margarete Dalcomo, que é pesquisadora da Fiocruz. Boa noite, doutora Margarete. Seja bem-vinda aqui ao Tá na Web.
Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Bom, vamos lá. Doutora, é o seguinte, a gente viu a fake news aí falando sobre efeitos colaterais em crianças, né? A gente já tem algo concreto, algum estudo dizendo, né, qual que é a idade que pode tomar? A gente já tem algum país vacinando crianças? Queria que a senhora atualizasse aqui pra gente essa questão, essa relação entre vacinas e crianças. Bom, vacinas e crianças têm várias considerações a serem feitas, né? Primeiro, crianças recebem muitas vacinas. Todo mundo sabe que até os 5 anos de idade, durante o primeiro ano de vida e até os 5 anos de idade, as crianças recebem uma quantidade muito grande de vacinas pentavalentes, inclusive, né? 5 vacinas que são dadas ao mesmo tempo para as viroses de infância. Isso confere às crianças uma espécie de imunidade adquirida muito particular, que talvez ajude, né, além da sua imunidade inata que as crianças têm, ajude a protegê-las mais contra formas graves da Covid-19. Então, as crianças, elas são muito pouco portadoras, né? E é por isso que a mortalidade, a morbidade de crianças e até adolescentes, né, comprometidos pela Covid-19, ela tem uma distância abissal em relação às populações, os grupos mais velhos de população. Então, assim, não há nenhum efeito adverso de vacina absolutamente em criança. Crianças estão acostumadas, vou repetir, a tomar vacinas pentavalentes, ou seja, vacinas com 5 vacinas ao mesmo tempo. Os bebês tomam isso antes do primeiro ano de vida e nós sabemos disso. Então, não há efeito adverso algum de vacina relacionado a essa faixa etária. A segunda informação que você me pergunta é sobre estudos. Os estudos com a população pediátrica, que é a última população que é admitida eticamente em estudos clínicos, começam agora. Então, não há resultados robustos ainda de estudos de eficácia, de efetividade, que é o mundo real, e de eventuais efeitos adversos na população pediátrica. Essa não é uma expectativa que nós tenhamos nesse momento. Nesse momento, nós estamos preocupados com a prioridade da Covid-19 em vacinar quem fica muito doente e quem morre pela doença. E criança e adolescente que já começam com a vacina, uma delas que é aprovada até o momento eticamente para adolescente, que é a da Pfizer, que já começam a ser vacinados no Brasil, as crianças serão as últimas a serem vacinadas por essas razões todas que eu acabei de explicar. Perfeito, fake news desmentida. Agora a senhora falou algo interessante, que é esse público que realmente a gente tem observado, inclusive com a variante Delta, que alguns casos de idosos que estão ficando novamente doentes, né? Mesmo tendo tomado a vacina. O caso do Tarcísio Meira, inclusive, foi muito falado, né? Porque ele pegou o coronavírus e infelizmente faleceu. E eu queria que a gente falasse sobre essa questão vacinal, a importância, e esclarecer mais uma vez que a vacina não te impede de pegar o coronavírus, mas te impede talvez de desenvolver algo mais grave, né? E ter, por exemplo, uma hospitalização, não é isso, doutora? É isso. As vacinas de primeira geração, né, que é como nós chamamos todas as vacinas que estão em uso nesse momento no mundo, né, lembrando que o feito é extraordinário, né? Nós conseguimos, no período de menos de um ano, conceber, desenhar, fazer os testes toxicológicos, desenvolver estudos de fase 1, fase 2, fase 3, registrar regulatoriamente as vacinas e até chegar no braço das pessoas. Então, isso foi uma coisa que tem que ser vista como algo, não que tenha sido feito apressadamente, como alguns de maneira muito leviana querem dizer. Não, todas as vacinas foram, algumas novas e outras resgatadas de epidemias anteriores, foram concebidas ou foram sofrida engenharias, né, de modificação para essa epidemia e, portanto, passaram por todos os momentos, todas as fases e etapas eticamente necessárias à aprovação de uma vacina que, eventualmente, poderia levar até 10 anos. Então, são vacinas de primeira geração. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso objetivo nesse momento é reduzir morte pela doença e casos muito graves, ou seja, nós já sabemos quem são os grupos de população mais vulneráveis. Vulnerável não quer dizer que tem mais chance de ficar doente, não é isso. É que tem mais chance de desenvolver doença grave e morrer.
Quem são esses grupos? São as pessoas mais velhas e são as pessoas portadoras de imunodeficiências. Por esta razão é que são esses grupos que, neste momento agora, já estando totalmente vacinados, com a maior parte com as vacinas de 2 doses, naturalmente, porque são as vacinas que nós temos, a maior parte delas disponíveis no nosso país. Então, esse grupo é que é prioridade nesse momento para a terceira dose ou a dose de reforço, como nós chamamos. A gente até falou isso agora no primeiro bloco, né, que o Ministério anunciou, então, essa dose de reforço aí a partir da segunda quinzena de setembro, né? E os profissionais de saúde também devem em breve entrar nesse grupo também, doutora, porque estão ainda, né, nessa linha de frente? Olha, não é uma decisão ainda do Ministério da Saúde. Nesse momento, a decisão do Ministério da Saúde, que a meu juízo deveria ser seguida por todos os estados, de modo a não haver diferença de conduta, porque isso realmente favorece e contribui para essa confusão que já houve por essa falta de harmonia das decisões relativas à falta de uma coordenação central nesse período pandêmico, como nós sabemos. Então, o que eu quero dizer é que nós deveríamos estar seguindo, nesse momento, as recomendações feitas pelo Ministério da Saúde, que, a meu juízo, contemplam os grupos de maior prioridade, né, de prioridade maior, ou seja, os mais idosos e os portadores de imunodeficiências. Eu, particularmente, acho, né, e defendo, já me coloquei publicamente sobre isso, que os profissionais de saúde vacinados há mais de 6 meses recebam, sim, dose de reforço. E aí nós poderíamos, eventualmente, cortar por faixas etárias ou por local de trabalho, aqueles que estão lotados em ambientes de alta contaminação, com muita carga viral, como são as unidades de terapia intensiva, por exemplo. Tá certo. Para a gente fechar, queria falar, doutora, a respeito da variante Delta, que tem causado muita preocupação e foi, inclusive, muito buscada nessa semana aí no Google Trends, inclusive ficou em mais de um dia como um dos temas mais buscados, porque está todo mundo preocupado. E, principalmente, com os sintomas que parecem de uma gripe comum, né? Os sintomas também são parecidos com o da primeira variante, que também causa sintomas de gripe comum, mas não tem, por exemplo, a perda do olfato. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os sintomas da variante Delta, para que a gente tenha atenção se sentir, né, algo parecido, né? Sem dúvida nenhuma, do mesmo modo que a epidemia mudou, ela mudou no sentido de que hoje a variante que circula entre nós, a variante Delta, que tem todas as condições de se tornar a variante dominante no Brasil, né, como nós esperamos que vá acontecer, quer dizer, hoje ela é dominante aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, mas a tendência é que ela se torne dominante em todo o país, né, o esperado, né? Talvez a região norte vai demorar um pouquinho mais, na medida em que lá nós sabemos pela genotipagem feita até o momento que predomina ainda a cepa gama, que é a cepa brasileira, digamos, né? Mas, assim, nós sabemos que a mudança se deu não apenas do ponto de vista epidemiológico, quanto do ponto de vista clínico também. Os sintomas da variante Delta são um pouquinho diferentes da variante original. Então, hoje, em última análise, para que seja prático para as pessoas, qualquer pessoa com sintoma de resfriado, ou seja, coriza, uma tossezinha leve, uma febrinha leve, dor de garganta, é suspeito de Covid-19 e, a meu juízo, deve ser testada. Mesmo pessoas vacinadas para gripe, né, lembrando a importância da vacinação para gripe, que esse ano teve um rendimento muito menor do que o ano passado, nos entristeceu muito ver o número de pessoas tão a menor do que o recomendável e desejável foram se vacinar para gripe. Então, eu estou aqui fazendo um apelo para as pessoas irem tomar vacina para gripe na rede do SUS, e isso, obviamente, ajudaria a fazer o diagnóstico diferencial. Mas eu diria, em última análise, que qualquer sintoma relativo a qualquer coisa parecida com resfriado comum deve ser testado para Covid-19. Tá certo. Doutora Margarete, agradeço muito a sua participação aqui, os esclarecimentos. Uma boa noite para você. Igualmente. Boa noite. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, então. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Volto na semana que vem, então, com mais um assunto da web para você. Até lá.